sou a pastora Carol Mendonça. Eu sou o David Borges. E nós estamos aqui com muita alegria com o tema... Amamos a sua vinda. Você ama a vinda dele? Nós amamos a vinda do Senhor e hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos juntos agora meditar e trazer essa palavra ao seu coração, porque nós precisamos amar a vinda do Senhor mais do que nunca e a vinda dele está próxima. Então, vem conosco para meditar nesse ensinamento. Para começar, eu quero que você abra comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 45 e 47. Mateus 24, 45 até o 47. Abre aí conosco. Nesse capítulo em especial, provavelmente você vai ouvir muito esses dias falando sobre os sinais da vinda de Cristo. Só que no versículo 45 ao 47... é só um pedacinho da parábola que eu peguei. Está falando de uma parábola, a parábola do servo bom e do servo mau. É uma parábola. E parábolas são historinhas que Cristo contava para ilustrar o reino de Deus. E nós vamos falar sobre esta parábola, a parábola do servo bom e do servo mau, logo após os sinais da vinda de Cristo, os sinais do fim dos tempos, né? E diz assim... Vamos ler lá comigo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele está falando do servo bom, e ele dá duas características para esse servo, né? O servo fiel e prudente. Então, hoje nós vamos começar com esse texto falando sobre aquele que ama a sua vinda, porque quem ama a sua vinda, quem ama a vinda de Cristo, conhece a sua identidade de servo. Esse é o nosso primeiro ponto. Eu sei que não é uma aula, mas como vocês estão assistindo aí, sentadinhos aonde você está, em qualquer lugar que você estiver, pegue seu papel e sua caneta, porque nós precisamos aprender esses princípios. Então anote aí no celular, no seu tablet, notebook, ou mesmo num papel, com uma caneta. Anote aí então sobre o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa mensagem. Nós somos servos do Senhor. Primeiro tópico aí de amarmos a sua vinda. Nós amamos a vinda de Cristo, porque nós somos servos dele. Nós temos essa consciência que nós somos servo de Cristo. E é interessante que quem é servo sabe por que é servo. Nós chamamos Jesus de Senhor, não é simplesmente com respeito, né? Ou Senhor, não. Também, mas não é só isso. Mas não é só isso, porque é Senhor de escravos. É Senhor de escravos. Nós fomos comprados por Jesus. E nós fomos comprados por um alto preço. Então nós somos servos de Cristo, mas é tão forte que é como Senhor de escravo. Nós somos escravos dele. E nós precisamos ter essa consciência porque ele nos comprou e nós somos servos dele. Mas nós não apenas somos servos, porque assim como nós vimos na parábola, você pode continuar lendo aí, você vai ver que tem um exemplo do servo ruim, do servo mau, mas nós precisamos ser o servo bom, porque aquele que ama a vinda de Jesus é um servo bom. E servo bom é servo fiel e servo prudente. O que é fiel? Fiel é você cumprir aquilo a que você se obriga. Por exemplo, eu estou num relacionamento com a Carol, um relacionamento sério, um relacionamento de aliança, um relacionamento de casamento, mas ninguém me obrigou a estar no relacionamento com a Carol. Eu decidi por mim mesmo entrar nesse relacionamento. Então, fidelidade é você cumprir aquilo que você se obriga. A sua escolha, a sua decisão. Exatamente. Então, você escolheu. Você escolheu esperar por Cristo. Você escolheu viver por Cristo. Você escolheu deixar todas as coisas do mundo, não se conformar com esse mundo, mas renovar a sua mente e viver o Evangelho, viver o reino de Deus. Então, você precisa ser fiel a essa escolha. Como o David deu um exemplo aqui de casamento, vou falar uma coisa prática. Por exemplo, eu tô casada com ele, como ele deu esse exemplo. É uma aliança, é um relacionamento sério, é algo inquebrável, indissolúvel, inalterável. Uma aliança de sangue, é um casamento. Se eu escolho trair o David, eu não estou traindo ele, eu estou traindo a escolha que eu fiz
que eu escolhi, a escolha que eu determinei. Esse em primeiro lugar. Então, muitas pessoas falam assim, fulano traiu ciclano porque traiu ele. Não, antes de traí-lo, eu traí a mim mesmo, porque eu escolhi ser casada com ele. Então, se eu trair a ele, eu estou traindo a escolha que eu fiz a mim mesma. Eu escolhi ser casada com ele. Então, eu não estou traindo somente a ele, eu estou traindo a mim e logo, consequentemente, traindo a ele. Quando nós traímos a Cristo, como é que nós traímos a Cristo? Nós vimos em vários exemplos, negando a Jesus. Judas traiu por 30 moedas de prata, às vezes nós traímos por muito menos, né? Pedro foi lá e negou a Cristo 3 vezes, às vezes nós negamos por muito menos. Então, quando você nega a Cristo, você abandona a Cristo, você não ama a sua vinda, você não está só deixando Cristo de lado. Primeiro, você está se deixando de lado porque foi uma escolha que você fez por Cristo. Quando você aceitou Jesus, foi Ele que nos aceitou. A Bíblia fala que Ele nos amou quando nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e o amor dele nos constrangiu, Ele nos amou primeiro. Sim, foi Ele que nos atraiu, mas quando você aceitou Cristo, você tomou uma decisão, você teve um posicionamento, você recalculou a rota. Então, quando você abre mão de viver, de amar a vinda do Senhor e viver os princípios do Evangelho, você não está só deixando de lado Cristo. Primeiro, você está indo contra a sua própria escolha. Então, isso é muito mais sério, porque às vezes a pessoa pensa, eu estou ferindo o outro, então problemas. Não, você está ferindo você mesmo e também o outro. Então, nós somos servos, mas você não é um servo mau, você é um servo bom, que você escolheu servir ao seu Senhor. Exatamente, essa é a primeira característica dentro do servo, né? Quem ama a vinda de Cristo entende a sua identidade de servo, mas não é qualquer o servo, né? É o servo fiel, o servo fiel. E a segunda característica que o próprio texto diz que é que esse servo ele é prudente. O que é prudente? Prudente é aquele que toma cuidado com as suas palavras e com as suas ações. Por quê? Porque ele é servo, ele segue algumas leis, alguns princípios que não são os próprios princípios, né? Se tornou os próprios princípios porque ele se colocou debaixo do reino, debaixo do Senhor, debaixo desse rei. Então ele segue esses princípios do rei, então ele precisa tomar cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras agora precisam ser palavras do rei e as suas atitudes precisam ser atitudes concernente ao reino, concernente à vontade do seu Senhor. Essa é a segunda característica aí do servo. Ele precisa não apenas ser fiel, mas ele precisa ser prudente, tomar cuidado com as suas palavras e com as suas atitudes, com as suas ações. E em João, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao 7, eu separei aqui para você, né? Não, vamos ler lá. João, capítulo 20, versículo do 1 ao 7. E olha que interessante, quando a gente abre aqui, né, nesse texto, olha que interessante. O servo que é bom e o servo que é fiel e prudente, ele não apenas é um servo, né? No início ele se torna um servo, mas quando o Senhor volta e acha ele bom, fiel e prudente, ele se torna um governante. Por quê? Porque o próprio Senhor ele diz: "Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu vou te dar mais responsabilidade para você governar." E no livro de Apocalipse nós vemos, né, que nós já somos sacerdotes e reis. Então Deus ele dá mais responsabilidades e privilégios para aqueles que são servos bons e fiéis. Isso. João 20, versículo 1, vai falar sobre a ressurreição de Cristo, a vinda, Jesus ressuscitando ali, né, depois da sua morte. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram." Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali e não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linhos. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse
dos mortos. Uau, aqui tem princípios tão sensacionais. A primeira coisa que a gente entende nesse texto é que Pedro corria menos que João. E João era o discípulo amado, ele autodenominava, né? João é o discípulo amado, ele escrevendo dele mesmo. Ele sabia sua identidade de amor, né? O amor que Jesus tinha por ele. Mas olha que interessante. Jesus, ele morreu e a pedra ela foi removida, você sabe o contexto desse texto, e os discípulos foram avisados, eles correram até o local e eles viram que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus não estava jogado, estava enrolado no cantinho, dobrado no cantinho. Se você nos acompanha, você sabe que nós gostamos muito de mesa posta, e isso faz uma referência à mesa daqueles dias. A gente pode fazer um paralelo, por quê? Porque na cultura judaica, naqueles dias, o que acontecia? O Senhor, ele tinha alguns sinais para o seu servo. Quando ele estava comendo, ele dava alguns sinais que era, né, combinado, fazia parte da cultura, que o servo entendia quando ele tinha terminado a refeição e quando ele não tinha terminado. Era um dos sinais. É como se fosse regras de etiqueta da época, né? Então, o que acontecia? Se esse pano, né, o lenço, o guardanapo que ele estava utilizando, ele estivesse jogado sobre a mesa, o Senhor ele tinha acabado de limpar a boca, de limpar a barba, de limpar as pontas dos dedos, e ele jogava sobre a mesa assim, significava, era um sinal para o servo que ele tinha acabado de fazer a sua refeição. Colocava o guardanapo, né? Ele limpava a boca e jogava na mesa. Que a gente sabe que quando termina a refeição, a gente coloca do lado aqui o guardanapo sujo, e aí significa, olha, eu acabei a refeição, então eu vou me retirar. Só que quando o servo, o rei, né, o senhor, ele poderia até ter usado, poderia até ter limpado, mas ele iria se retirar e ele deixasse dobrado, ou na cadeira, ou ao lado. Até hoje nas regras de etiqueta é assim. Se você deixa, não só na cultura do judaico, mas na nossa também. Se você deixa dobrado, ao invés de jogado, ou colocado de lado de qualquer jeito, se você deixa dobrado o seu guardanapo, significa que você vai se ausentar, mas você vai voltar para continuar a sua refeição. Então, é exatamente isso. Se eu deixo de qualquer jeito, eu acabei a refeição, deixo aqui de qualquer maneira, significa que eu acabei, então eu vou me retirar da mesa. Agora, se eu deixo dobrado, significa que eu ainda não acabei a refeição. Eu vou precisar me ausentar, porque eu sou um anfitrião, eu posso sair da mesa, mas eu vou voltar para finalizar a refeição. Então o servo, ele conhece os sinais do seu Senhor. Ele tem esse contato com o Senhor a ponto de identificar quais são os sinais. E você pode ler aí no capítulo 24 inteiro de Mateus, dizendo sobre os sinais da vinda de Cristo. E nesse texto que a gente leu, Jesus deixou um sinal para os seus discípulos, dizendo, ei, eu morri, mas eu vou ressuscitar. Nesse caso, ele já ressuscitou. Ele falando, né, porque ele não deixou o lenço de qualquer jeito. É como se ele estivesse referindo, olha, eu me ausentei da refeição, eu saí de cena, eu saí da mesa, mas o lenço está dobrado, ou seja, eu voltarei porque a refeição ainda não acabou. Eu ainda não finalizei a refeição. Eu ainda não finalizei o que eu tinha para fazer com vocês. O lenço está dobrado, ou seja, eu voltarei para finalizar a ceia, a refeição, o momento à mesa com vocês. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Então o servo, ele conhece os sinais do seu Senhor. O servo, ele é bom porque ele é fiel e ele é prudente. Então o primeiro ponto que nós vimos aí é: quem ama a vinda de Cristo conhece a sua identidade de servo. Mas aí nós partimos para o segundo ponto. O segundo ponto é: quem ama a vinda de Cristo conhece também a sua identidade de amigo. Por quê? Porque você não foi apenas comprado, você não é apenas um servo de Jesus, ele te considera amigo. Então abra aí, por gentileza, em João capítulo 15, versículo 15, eu separei o versículo aqui para a gente ler o que Jesus está falando aos seus servos. Olha que coisa linda, Jesus falando aos seus discípulos, né, que tinham a identidade de servos e amavam a vinda de Cristo, mas
Não só para eles, para nós também. Quem ama a vinda de Cristo, nós amamos a sua vinda. Esse é o tema dessa conferência. Quem ama a vinda de Cristo, ele sabe a sua identidade de servo, de servir ao Senhor. Mas também quem ama a vinda de Cristo sabe a sua identidade de amigo. João 15:15 diz assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. No original a palavra filos, amigos de aliança, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer a vocês. Não vou chamar vocês mais de servos, apesar de vocês ainda serem servos, mas agora eu vou chamar vocês de amigos, porque os amigos conhecem intimamente um ao outro. O servo não conhece intimamente o coração do seu Senhor. Ele só está ali para servir. Ele só está ali para poder colocar e tirar e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E nós estamos aqui para isso também. Mas Jesus não quer nos chamar mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ele quer nos chamar de amigos, amigos de aliança, filos. Já não vos chamo de servos, eu chamo vocês de amigos, porque essa é a nossa identidade. Quem ama a vinda do Senhor entende a sua identidade de amigo dele. Exatamente. Então, assim, Jesus, quando ele voltar, ele não quer apenas nos encontrar com uma identidade de servo, muito menos servo mau, né? Mas muito menos servo bom, fiel, prudente. Não. Ele fala assim: você não é apenas meu servo, você é o meu amigo. Você também é servo. Você também é servo, você não deixa de ser servo. Hoje eu te considero muito mais como meu amigo. Exatamente, porque você tem a consciência que você é servo, mas você também tem a consciência que ele te chama de amigo. E qual a diferença de servo para amigo? Intimidade. Mais para frente você vai ler aí no mesmo capítulo dizendo: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, dentro desse tópico, né? Dentro desse segundo tópico, nós separamos para você dois pontos. O primeiro ponto é que entre amigos não existe segredo. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim: eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigo. Por quê? Porque tudo que eu recebi do meu Pai eu estou falando com vocês. Então, tem intimidade a ponto de não guardar segredo. E isso é tão forte que Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer os seus segredos ou a sua aliança. Isso é tão lindo, querido, que a Bíblia vai falar que Abraão foi chamado de filos de Deus, de amigos de aliança de Deus. E aí quando você vai ver, né, eu dei aula de aliança de sangue, então algumas pessoas já sabem, hein? Quando você vai ver na aliança de Deus com Abraão, gente, a aliança de Deus com Abraão, quando Deus faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, todos os passos ali da aliança, quando chega no capítulo 18, que ele já tinha completado a aliança, Deus ele fala assim: esconderei eu de Abraão aquilo que eu estou para fazer? Deus iria destruir Sodoma e Gomorra e ele poderia simplesmente chegar lá e acabar com Sodoma e Gomorra. Mas ele fala: eu vou esconder daquele meu amigo, eu tenho um amigo agora na terra. E olha que isso é velha aliança ainda. Eu tenho um amigo, eu vou esconder do meu amigo aquilo que eu estou para fazer? Não, porque eu não escondo do meu amigo os meus segredos. E ele compartilha com Abraão que ele vai matar e destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão entende tanto o nível de amizade que ele tinha com Deus, mesmo na velha aliança, onde o Espírito Santo estava só sobre ele. E ele começa a ser ousado, e ele fala: se mataria 45, e se fosse 30 justos, se fosse 20, e ele vai ali, ele mesmo fala: eu estou sendo ousado, estou sendo abusado na tua presença e tal. Mas por que ele insiste tanto? Porque ele sabe que ele é amigo, e isso era na velha aliança. Imagina hoje que o Espírito Santo está dentro de nós. Isso é muito forte, querido. Você precisa entender que hoje você não é só servo de Cristo, também, mas ele te considera muito mais que isso. Ele te considera como amigo, e amigo compartilha segredos. Ele quer revelar a você os segredos. Amós 3:7 fala: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas, os amigos, os companheiros. Eu, antes de compartilhar qualquer segredo com alguém, eu vou compartilhar com David primeiro, porque ele é a pessoa mais próxima de mim. Será que Deus, quando está para fazer algo grande aí na sua cidade, ou no Brasil, ou nas nações, ele vai achar o seu coração, o meu coração, para compartilhar os segredos que estão no coração dele?
Exatamente, e amigo tem saudade, hein? Amigo tem saudade. Quando o amigo vai embora, né, a gente fica com saudade e a gente quer, anseia pela volta dele. Esse é o primeiro ponto. Não existe segredo entre amigos. Não existe segredo. Amigos íntimos, não é amigo de Facebook, amigo de Instagram, amigo de WhatsApp, não. Amigos de verdade. Amigos de verdade. Porque Deus, ele não quer ser seu amigo só de distância, não quer ser seu amigo só do culto de domingo, não quer ser seu amigo só porque você é filho do fulano, do pastor, do ciclano, não. Deus quer ser seu amigo íntimo, aquele que caminha com ele, que conhece os seus passos, que sabe o que está batendo e reclina no peito para ouvir as batidas do coração do próprio Cristo. E aí nós entramos no segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Dentro do amigo, né? O primeiro, não existe segredo, mas o segundo tá lá no outro versículo dizendo assim, ó: vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, amigo, ele também compartilha uma comunhão de vontade. A vontade alinhada com a dele. Desculpa, existe uma comunhão de vontade. A partir do momento que nós temos um relacionamento, nós sabemos a vontade um do outro. Nós sabemos, só que aí entra a identidade de servo. Eu faço aquilo que Jesus manda, mas ele não me considera apenas servo, ele nos considera amigos. Por quê? Porque eu sei a vontade dele, ele também sabe a minha vontade, tanto que existe versículo que fala, ó, agrada-te do Senhor teu Deus e ele realizará os desejos do teu coração. Então ele considera também os desejos do seu coração. Por quê? Porque existe uma comunhão, né, na vontade. E deixa eu te contar uma história. Dentro desse ponto de amizade, né? Qual é o ponto que a gente está falando? Que quem ama a vinda de Cristo sabe a sua identidade de amigo. E amigo é aquele que não tem segredo e amigo é aquele que tem comunhão na sua vontade. Amigo de Cristo. Que aí você fala amigo assim, de Cristo. Eu tenho muitos amigos. Primeiro que ninguém tem muitos amigos. Amigos de verdade nós podemos contar nos dedos. E olhe lá se a gente consegue encher uma mão. Amigos de verdade. Eu não tô falando de conhecidos, de colegas, porque eu sei que eu posso falar isso porque eu sou muito receptiva, eu gosto das pessoas, gostar do meio de um monte de gente. Eu sempre achava que todo mundo era meu amigo. E a gente se decepciona muito com isso. A gente tem que entender que amigos são poucos. A maioria das pessoas que convivem conosco, por mais que você considere, são colegas, ou de trabalho, ou de ministério, são família, mas amigos de verdade, aquele que você pode compartilhar as suas dores, as suas alegrias, que vai chorar e se alegrar com você, são poucos. Então nós não estamos falando de amigos humanos, nós estamos falando que quem ama a vinda do Senhor sabe a identidade que você tem de amigo dele, amigo do noivo, amigo do Senhor. Você é servo, você precisa saber sua identidade de servo. Estou aqui para te servir, Senhor. Mas você também precisa saber a sua identidade de amigo, de aquele que conhece os segredos do Pai e aquele que tem a sua vontade alinhada com ele. Exatamente. Olha o que acontecia na cultura judaica. Ainda acontece, né? A cultura judaica, o casamento era muito, muito importante, assim como também o nosso casamento é muito importante. Só que o noivado, ele tem tanta importância quanto o casamento. Por quê? Porque quando o rapaz ele chegava até a noiva e a sua família e falava, olha, eu quero noivar, praticamente já está casado. Já está casado. Essa é a importância. A palavra contava. Eu dou a minha palavra, a minha honra. Não era para ver se ia dar certo ou não, mas também acontecia como acontece na nossa cultura, né? Ele ia lá e falava assim, olha, eu quero casar, nós vamos noivar. Ok, apresentava para a família dele. Só que esse noivo, ele ia preparar a morada. E demorava em torno de 6 meses a 8 meses essa preparação. E geralmente essa preparação era do lado da tenda, né? Ou do lado da casa, conforme foram passando os anos, do lado da casa do seu pai. Só que a noiva, ela não ficava sozinha durante esse período. Muito longo, É um né? período muito longo. Ficar afastado do seu E não amado. tinha WhatsApp, não tinha telefone. Acho que carta, só papiro na época. Então, assim, esse noivo, ele pegava um amigo. Um melhor amigo, um amigo de confiança, um amigo fiel, um amigo prudente, um amigo mesmo. Tinha que ser um amigo de confiança, exato. Senão ia roubar a noiva, né? Tinha que ser alguém de confiança. Então ele deixava sob responsabilidade desse amigo a sua noiva. E ele ia lá e ficava 6 meses, 8 meses preparando morada. E esse amigo do noivo era
também uma certeza que o noivo iria retornar. Garantia. Pra Olha voltar. que coisa linda, querido. Presta atenção. Imagina você, amada, adornada pelo Senhor, a noiva de Cristo. Só que, além de você ser noiva, você é amigo dele. Então, da cultura judaica, como Deus está falando aqui, ele explicando, o noivo noivava com a noiva, só que ele tinha a responsabilidade de construir a casa que eles iriam morar. Então ele se afastava por 8 meses para construir essa casa, só que como a palavra dele valia muito, ele deixava uma garantia com a noiva. Ei, para você ter certeza que eu vou voltar, eu só estou indo preparar um lugar para nós habitarmos, eu vou deixar o noivo, eu vou deixar o amigo para cuidar de você, para te suprir, para dar tudo que você precisa, para adornar, para preparar você, porque é uma garantia que eu voltarei. O amigo precisava ser de confiança, senão ele ia roubar a noiva, mas era um amigo de confiança, alguém pessoal do rei ou do noivo, porque ele iria preparar, ele ia cuidar, ele ia adornar a noiva, enquanto o noivo preparava o lugar onde eles iam habitar, até que o noivo voltasse e ela estivesse suprida, preparada e amparada pelo amigo do noivo. Exatamente. No início eu ficava meio assim, né? Ah, mas eu sou noiva, eu sou homem, eu sou macho. Que negócio é esse de ser noiva? Mas você é noiva no sentido simbólico. Quando se fala de igreja, de comunidade, você é a noiva de Cristo. É a noiva, o homem não é a noiva ele nesse... é a mulher. Não, mas é porque ele é a igreja. Então o David é homem, então ele não é a noiva de Cristo porque ele é menina, não. É porque ele faz parte da igreja. Você sozinho, você não é a noiva. Você faz parte da noiva. Exato. Porque a noiva de Cristo é a igreja. Você não é igreja. Não tem nenhum versículo que fala que você é a igreja. Você é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, habitação do Senhor. Isso tem versículo que fala. Agora, a única vez que a Bíblia fala que nós somos igreja, a Bíblia fala nós somos igreja. Eu sou parte do corpo. Nós somos corpo de Cristo. Eu sou parte da igreja. Nós somos a igreja. Você sozinho, você não é a noiva, querido. Por isso que nós precisamos estar conectados com outras pessoas que amam a vinda de Cristo. Para quê? Porque a minha parte do corpo, conectada com a parte dele, faz com que o corpo seja completo e nós sejamos a noiva completa. Exatamente. Então, você sozinho, você é o amigo. Eu quero que você entenda isso. Você sozinho como amigo do noivo que prepara a comunidade, prepara a igreja, prepara a noiva. Olha o que Paulo tá falando, né? A igreja de Corinto. Olha só, a igreja lá que ficava em Corinto, diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Uau. Ou seja, Paulo ele tá fazendo esse papel de amigo. Ei, eu tô preparando vocês como uma virgem, como uma pura, né? Tô te preparando como esposa pro noivo que é Cristo. Então, Paulo ele tá fazendo esse papel de amigo pra comunidade, pra igreja. E ele mesmo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, nós somos amigos do noivo. Se nós somos amigos do noivo, qual que é o meu papel e o seu? Amarmos a vinda dele, porque ele com certeza vai voltar, por isso que ele nos deixou aqui, porque é uma garantia. Mas não só isso, é preparar a noiva, é cuidar da noiva, é adornar a noiva, que é a igreja. Querido, você é servo, mas ele não te chama mais servo, ele te chama amigo, porque ele deixou você como garantia que ele vai voltar, mas você como amigo precisa preparar a noiva, a igreja de Cristo, para a volta dele. Ele foi preparar o lugar. João 14 vai falar isso: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar-vos o lugar. Ele foi preparar o lugar para que nós como noiva habitemos com ele, mas ele deixou nossa vida nascida de novo, como amigos de Cristo, para prepararmos e cuidarmos da igreja, para quando ele voltar, nós irmos com ele, morarmos com ele nas mansões celestiais. Exatamente. Então esse é o segundo ponto. Quem ama a vinda de Cristo conhece a sua identidade de amigo. E qual é a diferença entre servo e amigo? Intimidade. Sim. Primeiro ponto, na intimidade não existe segredo. Segundo ponto, na intimidade
a compartilhamento de vontade. Alinhar as vontades. Amém? Alinha a sua vontade com a vontade do Pai. Esse- Você é amigo do noivo. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, vamos voltar lá. Primeiro ponto, quem ama a vinda de Cristo conhece a sua identidade de servo. E o segundo ponto, quem ama a vinda de Cristo conhece a sua identidade de amigo. Mas não fica só aí. O terceiro ponto é, quem ama a vinda de Cristo conhece a sua identidade de noiva. E nós vemos, né, que em Gênesis capítulo 2, versículo 23, você vai ver que Deus ele fez uma noiva, uma adjuntora, uma auxiliadora para Adão. Ele abriu o lado de Adão, ele tirou a costela e fez uma mulher. Fez uma mulher. E a mulher... Ela era mulher. E a mulher, ela faz parte de Adão. Assim como aconteceu com Cristo. Cristo, simbolicamente falando, na cruz do Calvário, o lado dele foi aberto. E quando abriu o lado dele, saiu água, saiu sangue, simbolizando o nascimento da noiva, da igreja. E a igreja faz parte do noivo, faz parte de Cristo. Ele é o cabeça. Então, em Gênesis, quando Adão teve o seu lado direito cortado para que a mulher nascesse, Jesus teve o seu lado direito cortado para que a noiva nascesse. No original, a palavra ali, porque a gente vê ali no original, quando Deus faz o homem, no original a palavra ish. Ish. O homem nasce. Ish. E é de verdade, é Ish quando você vai lá no hebraico. E quando nasce a mulher, porque o nome dela não era Eva, o nome dela era mulher, varoa, porque do homem, do varão foi tomado, ele fala assim, agora você será a Isha. Isha, a mulher que do homem foi tirada. Então o homem é Ish e a mulher é Isha. O homem é Ish, a mulher é Isha. Mas por que eu tô falando isso? Porque o nome de Eva foi dado a mulher depois da queda. Eva, quando você vai olhar no original, no hebraico, né, quando foi escrito, mas quando você vai comparar com a palavra Eva, o nome Eva no grego, tem a mesma raiz da palavra Zoe, a própria vida de Deus. Então é como se quando Adão recebe a promessa de Gênesis 3,15, que o descendente viria da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3,20, Adão troca o nome. Então mulher, agora seu nome não será mais mulher. O seu nome será chamada Eva, aquela que gera a própria vida de Cristo. Eva era a mãe, seria a mãe de todos os seres viventes. Seria a esposa, a noiva, a amada do próprio Adão, só que agora geraria filhos e que dessem a eles descendentes, que desse descendente viria Cristo. Então, querido, isso é lindo, porque da mesma forma que Adão deu o nome à sua mulher, aquela que gera a própria vida de Deus, hoje eu e você, nós, não sozinhos, nós sozinhos somos amigos do noivo, mas nós somos a Eva da nossa geração, ou seja, nós estamos aqui para gerar a vinda do nosso Cristo, aquela que gera a própria vida de Deus. Nós estamos aqui para gerar a vida de Deus na vida das outras pessoas, até que o noivo volte e que a gente possa resgatar todas essas pessoas que nós conhecemos do inferno e apresentá-los no conjunto como noiva de Cristo. Exatamente. Então, assim, nós aprendemos também que o casamento, de forma natural, ele aponta para o casamento de Cristo com a noiva, que é a igreja. E é interessante isso, porque Paulo, ele está escrevendo em Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante, 22 ao 33, Paulo está falando sobre a função do homem e a função da mulher. E ele fala que a mulher ela precisa estar submissa ao homem. O que é submissão? É estar debaixo da missão. Né? Nós, como igreja, sabemos qual é a missão de Deus, a missão de Cristo, a missão do reino, e nós estamos nos colocando debaixo dessa missão. Mas ele também fala da função do noivo, do marido, do esposo. Ele fala assim, que o marido ele tem que amar a esposa, né, assim como Cristo amou a igreja, dando a vida, mais difícil para ele, sacrificando, né, a sua própria vida por ela. Mas no final, olha que interessante o que Paulo diz no final. Ele diz assim: grande é esse mistério,
Digo-os, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, esse paralelo, né, essa simbologia, ela é tão forte que Paulo no final fala assim, ó, grande esse mistério, mas não estou nem falando da função do homem e da mulher de uma forma natural, mas da função de Cristo, do noivo com a igreja. Isso aponta totalmente a nossa função, a nossa identidade de noiva para com Cristo. Então, o casamento humano aponta para o casamento de Jesus e a igreja. E, para a gente finalizar, eu quero que você entenda que servo, amigo e noiva, sim, são relacionamentos totalmente diferente, porque a intimidade e o compromisso de um servo é diferente da intimidade e o compromisso de um amigo, que é diferente da intimidade e o compromisso de noiva, né? A intimidade, a aliança, ela é muito, muito, muito mais forte. E o casamento, a aliança de sangue, ela é inquebrável, indissolúvel, inalterável, irrevogável. Então nós temos esse relacionamento com Deus. Ele não quis deixar apenas a gente como servo, né? Ele nos elevou, ele poderia. Porque muitas pessoas acham assim, Deus nos criou para adorá-lo. Sim, você foi criado para adorar Deus, mas não foi só isso. Porque se Deus quisesse criar o homem só para adorá-lo, ele não precisava, ele tem tantos anjos que adoram ele 24 horas. Então ele não queria só servos. Porque ele já tem vários servos. Ele queria também, por isso que ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Porque nós só conseguimos nos relacionar intimamente com seres da mesma espécie que nós. Por mais que você fale com o seu cachorro, com o seu papagaio, com o seu periquito, com o seu gato, você não vai ter um relacionamento completo com ele porque ele não é da mesma espécie que você. Por isso que Cristo fez você à imagem e semelhança dele, porque ele queria um relacionamento mais íntimo, mais duradouro, mais profundo que poderia existir. Não só servos. Ele chamou de amigos, mas também não só amigos. Nós, como todo, nós somos a noiva, a igreja amada, sonhada. Por isso que Cristo saiu da sua glória, abriu mão da sua glória para vir na terra. Por causa da igreja, por causa de nós como igreja. Assim como o exemplo que eu dei na cultura judaica, o noivado já é considerado casamento. Já é tão sério que é considerado casamento. Prática, só não né? Pode ter a prática, porque é noivado. O óbvio precisa ser dito, né? Vai que você tá noivo e fala assim, então já é considerado, então vamos lá fazer. Não, querido. É a responsabilidade. Quando você noiva, porque hoje em dia na nossa cultura, ser noiva, eu tô namorando 10 anos com a menina, vou noivar pra enrolar ela mais 5. Não, numa Tem cultura homem aí? judaica, exatamente. Tem homem aí? Numa cultura judaica, você já noivava quando você tinha convicção, essa é a mulher, não tem como voltar atrás. Então a responsabilidade que você tem é de um casamento. Você não vai ter a prática, que é só depois da consumação, mas você vai ter a responsabilidade de um casamento. Por isso que ele deixava um amigo de confiança para ir preparar uma casa. Eu não vou preparar uma casa para alguém que eu não tenho certeza que vai ser a minha noiva. Não, é responsabilidade. Então já tinha a certeza. Então nós temos a certeza que Cristo foi preparar uma morada e ele vai retornar para quê? Para o casamento. Por quê? Porque quando o noivo retornava, tinha apenas 7 dias de festa e de casamento para comemorar a volta do noivo e o enlace matrimonial, né? Essa festa. E olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7 e 8. Diz assim, ó: regozijemo-nos e alegramo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? São as festas, a festa do Cordeiro, né? A festa de Jesus, do noivo, bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Estamos prontos, você está pronto para a vinda do Senhor? Exatamente. Nós precisamos buscar, estar prontos o tempo todo. E o final do versículo diz assim, ó: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Não são vestes. Você lembra que lá em Adão, quando ele peca e ele vê a sua nudez, ele percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira, ou seja, primeiro ato de religiosidade humana, o homem tentando cobrir a nudez que só Deus poderia fazer. Deus vai e arranca aquela folha de figueira e fala: ei, não há nenhum ato seu que vai cobrir a sua nudez. Ele imola um animal inocente para cobrir o pecado do homem. É como se ele estivesse falando assim:
A justiça do seu pecado não vai ser um ato seu, não há nada que você faz que vai justificar o que você fez. Vai ser um ato vindo de mim, e o inocente vai precisar morrer para que esse pecado seja encoberto. E o inocente tinha que ser perfeito. E durante todo o Velho Testamento a gente vê isso. Mas quando vem Jesus, o Cordeiro perfeito, o próprio João Batista diz lá ali no batismo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira. É um Cordeiro de Deus, ou seja, foi enviado por ele, mas não tem defeito, não tem nada, então ele tira o pecado, então ele vai ser morto para arrancar de uma vez por todas. E é isso que está dizendo aqui, ó. Se vestir de linho fino, resplandeceste, porque o linho fino são as justiças dos santos. Querido, não há nada que você faça que vai te justificar. É o que Jesus fez por você, é graça, favor e merecido. E olha que interessante esse relacionamento. Imagine você, né? Você mulher, fica mais fácil para mulher. Imagine você mulher, né? O rapaz, ele se interessa por você, só que você está com uma dívida muito, muito alta que você não pode pagar. Esse rapaz, ele paga essa dívida com você com o valor da sua própria vida. Ele se entrega. Só que, né, ele paga esse valor, mas ele ressuscita. Ele dá. Seria muito triste, né? E morreu. Feio noivo, mas ele ficar viúva, ressuscita. Deixa uma certeza que ele vai voltar. E além de nós sermos, né, o amigo, né, os amigos de Cristo, ele deixou um amigo que também se encaixa nisso, que é o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o penhor. O que é penhor? Você deixa lá, garantindo que você vai voltar para pegar. Então ele deixou o penhor, né, dentro de nós, né, para nos relacionar, a pessoa do Espírito Santo, e ele vai voltar. Ele já provou o amor, ele já deixou o amigo e ele vai voltar. Ele não chama apenas de servo, ele não chama apenas de amigo, mas ele chama de noiva. E olha que interessante, só pra gente finalizar. Você é um amigo de Deus, mas ele também deixou um outro amigo dentro de você para te habilitar a ser amigo. Olha aí. Porque nós conseguimos hoje ser amigos do noivo para preparar a noiva, porque nós temos um amigo chamado Espírito Santo dentro de nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos habilita com dons espirituais, com dons ministeriais, com todas as nossas capacidades. Para quê? Porque o noivo deixou um amigo chamado Espírito Santo para nos ensinar como ser amigos do noivo e preparar a noiva para a vinda dele. Exatamente. Uau! E olha isso, pra gente finalizar, qual é a diferença de um namoro e um noivado? O namoro, você namora pra ver se vai dar certo. Infelizmente, o meio cristão tá muito disso. Você não pode namorar pra ver se dá certo. Você tem que orar antes, ter certeza daquilo que você quer pra você entrar no relacionamento. Por isso, o namoro hoje em dia não é considerado tão certo como o noivado. Na verdade, na Bíblia não fala nem sobre namoro. Não tem a palavra namoro na Bíblia. E olha as características de quem é noivo, do noivado. A noiva está em fase de preparação. Então, quem ama a vinda de Cristo se prepara para o casamento. A noiva está se vestindo de santidade. O branco significa santidade. Por quê? Porque ela compartilha a vontade, os desejos do noivo. Aí talvez você fale assim, Carol, mas eu ainda peco, querido. Santo, como diz o pastor Márcio, santo não é aquele que não se suja, santo é aquele que está constantemente se lavando com o sangue de Cristo. Então, a gente até ouviu hoje, tem uma diferença de pecado para iniquidade. Pecado todos nós, infelizmente, ainda cometemos, mas iniquidade é aquele que vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado dentro da igreja, desculpa te informar, mas você não nasceu de novo e você não ama a vinda do Senhor. Você não sabe que você é servo, você não sabe que você é amigo, você não sabe que você é noiva. Porque quem ama a vida do noivo quer agradar o noivo o tempo todo. E por mais que você ainda erre, aquilo gera arrependimento, aquilo gera transformação, aquilo gera mudança de atitude. Agora, se você peca e você se acomoda e aquilo é normal pra você e aquilo não gera algo lá dentro de você falando assim, Deus me perdoa porque eu não devia ter feito isso, você precisa rever os seus conceitos, você precisa entregar sua vida pro Senhor, porque quando nós temos o nosso noivo conosco, que nós amamos a vinda do noivo, uma das características da noiva é que se prepara em santidade, justiça todos os dias perante Ele até a vinda do nosso Exatamente. A noiva também, ela está com expectativa na vinda de Jesus. Você tem expectativa na vinda de Jesus? Você fala sobre a vinda de Jesus? Você imagina a vinda de Jesus? Expectativa. A noiva está pensando no noivo
em todo tempo. Como ele está, que horas que ele vai voltar, como que vai ser esse casamento. Meu Deus, o que ele está desejando. A noiva, e ela... é assim mesmo, gente, se você já foi noiva, rapidinho de cortar, amor, se você já foi noiva, na época que eu estava noiva do David, o tempo todo, tudo girava em torno de como vai ser o casamento, como ele está. Se eu estava, por exemplo, quando eu viajava ministrando e eu estava noiva do David, eu ficava ligando, eu ligava para ele e falava, amor, tá tudo bem? Como é que você está? Porque a gente quer estar junto, a gente quer estar perto. Eu imaginava como seria o casamento. Se você é noiva de Cristo, você precisa, meu Deus, como será a vinda? Meu Deus, como que o noivo está? Ai, eu vou ligar para ele, Jesus, tá tudo bem? Ai, Jesus tá aqui comigo. Jesus, vamos fazer tal coisa? Querido, você precisa amar a vinda do noivo. Você é noiva, não age de qualquer maneira, senão o seu casamento não vai dar certo. Exatamente, a noiva também, ela está conhecendo as vontades e os segredos do noivo através do amigo, né? Nós como amigos conhecemos através do amigo Espírito Santo e nós passamos essas vontades, esse segredo para a igreja, né? E ela está a todo momento ansiosa, né? Querendo saber esse desejo. Isso na vida dos outros. As pessoas que convivem com você precisam falar assim, uau, eu quero conhecer mais desse Cristo. Por quê? Porque você é apaixonada por esse. Todo mundo, quando eu conversava, até hoje, quando eu vou em algum lugar sozinha, eu falo tanto do David que as pessoas falam assim, eu quero conhecer esse seu marido. E né, quando eu era noiva, eu quero conhecer o seu noivo. Eu falo, por quê? Você fala tanto dele que eu quero conhecer quem ele é. Vocês são testemunhas disso. A primeira vez que eu fui aí, eu era já casada, mas eu não fui com o David. Então eu falava tanto dele que as pessoas, eu quero conhecer o David. Então, querida, é isso. Você precisa falar tanto, com tanto amor, com tanta paixão. As pessoas ficam curiosas quando você fala de Jesus? Isso instiga. Primeiro, você fala de Jesus. Você fala de Jesus. E quando você fala, as pessoas ficam curiosas a saber mais, porque o apaixonado instiga o outro a conhecer do amado. E também você vai ver que depois do capítulo 24, onde que falam dos sinais da vinda de Cristo, vai falar da parábola, Mateus 24, vai falar da parábola do servo bom e do servo mau, e vai falar da parábola das 10 virgens. E olha a característica da noiva. A noiva está se enchendo a sua lamparina de azeite para que a sua luz não se apague. O azeite na lamparina significa o Espírito Santo de Deus. Você tem buscado o Espírito Santo, você tem se capacitado com o Espírito Santo, enchei-vos com o Espírito. Não é Deus que vai te encher, mas é você que vai procurar os meios de ser cheio do Espírito Santo. Essa é a conferência do Espírito Santo que tem o tema Amamos a Sua Vida, querido. Se você não se enche, porque é você que se enche. O Espírito Santo está dentro de nós, mas você permite ele transbordar em você. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Querido, é você que se enche. A conferência do Espírito Santo está aqui. Você precisa deixar que ele instigue você a amar a vinda dele. Você precisa amar a vinda dele. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de vós, a noiva, ela prepara, a noiva ela se enche do azeite, se enche da luz, se enche da lamparina. Você precisa se posicionar todos os dias em buscar, em se encher desse Espírito Santo para ser preparada como virgem quando o noivo te buscar. E a última coisa que eu coloquei, a noiva, ela está gritando, ela está falando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, vou resumir aí para você os 3 pontos. Quem ama a vinda de Cristo sabe a sua identidade de servo. E o servo é bom, é fiel, é prudente. Quem ama a vinda de Cristo, número 2, sabe a sua identidade de amigo. E amigo é aquele que sabe os segredos e compartilha as vontades. Mas não fica só nisso. Quem ama a vinda de Cristo sabe a sua identidade de noiva. E noiva é isso tudo que nós falamos. Adornada, santa, imaculada, perfeita. Perfeito não quer dizer sem erros, mas perfeito quer dizer maduro. Que você possa buscar essa maturidade, que você possa buscar esse encher do Espírito Santo. Eu sei que você aqui vai receber várias palavras sobre isso, mas querido, que seja em você, é você quem se enche. Tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Por quê? As 5 prudentes, elas estavam preparadas, e as 5 tolas, elas não estavam, elas queriam a vinda, mas elas não estavam preparadas, e quando o noivo veio, elas ficaram do lado de fora. Prepara-te. Prepara-te,
porque está mais perto do que nunca. Os sinais estão aí, os sinais acompanham aqui a vinda do nosso Senhor. Está muito mais perto. Carol, mas e se eu não viver isso em vida? Querido, não importa, pelo menos você ficou preparado e adornado até o último segundo. Se Jesus não voltar para você como igreja e te arrebatar, ele vai voltar para você pessoalmente, nós iremos nos encontrar no céu. Isso é lindo demais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por nos acompanhar até aqui, nos ouvir e que a gente possa ter como amigos do noivo, amigos de noivo, instigado edificado, você também a ser contado os apaixonado segredos por essa vinda. Então que você possa aí descobrir a sua identidade de servo, de amigo e de noiva de Cristo e amar e desejar e ser apaixonado ainda mais por Ele na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amamos vocês. Até uma próxima. Espero estar com vocês em breve.